Se seus ouvidos sedentos buscam a verdade oculta, preste atenção. O projeto MK Ultra, experimentos clandestinos, manipulação mental, um labirinto de segredos enterrados no subterrâneo. Ansioso por desvendar o que está escondido? Então, não se afaste, pois a revelação se aproxima. Você já imaginou o que acontece nos bastidores dos experimentos mais sombrios do governo? O que você acharia se eu dissesse que, por décadas, cidadãos comuns foram usados como cobaias em experimentos de controle mental sem o seu consentimento? Estamos falando de algo que não é apenas fruto da imaginação de teóricos da conspiração, mas uma operação real, confirmada por documentos desclassificados. Esse é o projeto MK Ultra, uma série de experimentos secretos conduzidos pela CIA durante a Guerra Fria, com o objetivo de explorar e manipular a mente humana. Hoje, vamos mergulhar fundo nos mistérios por trás do MK Ultra, revelando os detalhes perturbadores e teorias ainda mais sinistras que continuam a intrigar e chocar até os dias de hoje. O projeto MK Ultra teve início no auge da Guerra Fria, quando os Estados Unidos enfrentavam o medo constante de espionagem e lavagem cerebral, principalmente vinda da União Soviética. A CIA, temendo que os soviéticos estivessem desenvolvendo técnicas de controle mental, decidiu iniciar seus próprios experimentos secretos. O resultado? Um projeto clandestino que abrangeu mais de 150 subprojetos, com um único objetivo: descobrir como controlar e manipular a mente humana. Esses experimentos não foram realizados apenas em laboratórios militares. Hospitais, universidades e até prisões em todo o país foram usados como terreno de testes. Cidadãos comuns, incluindo pacientes com doenças mentais e até membros do exército americano, foram submetidos a tratamentos experimentais sem saberem. Fato curioso: muitas dessas pesquisas foram conduzidas usando drogas psicodélicas, como o LSD. Na verdade, o MK Ultra foi um dos primeiros programas a usar o LSD em seres humanos, experimentando suas propriedades alucinógenas para alterar a consciência e a memória. O projeto MK Ultra começou oficialmente em 1953, mas suas raízes podem ser rastreadas até o final da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo entrou em uma nova fase de conflitos, conhecidos como a Guerra Fria. Nesse período, os Estados Unidos e a União Soviética não estavam apenas lutando por poder militar e político, mas também por controle psicológico. Havia um medo crescente de que os soviéticos estivessem desenvolvendo técnicas avançadas de controle mental, supostamente capazes de lavar o cérebro de soldados e prisioneiros de guerra, forçando-os a trair suas nações ou a confessar crimes falsos. Esse medo gerou a necessidade de estudar como o cérebro humano poderia ser manipulado e usado como uma ferramenta de guerra. Foi então que a CIA, sob a liderança de Allen Dulles, decidiu criar o MK Ultra. Um projeto que inicialmente tinha como foco o uso de substâncias químicas para interrogar prisioneiros de guerra e espiões. Mas rapidamente, o escopo se expandiu, e o que começou como um estudo sobre interrogatórios tornou-se uma investigação muito mais abrangente sobre o controle da mente humana. O medo de que os soviéticos e os chineses já tivessem sucesso em tais métodos fez com que os Estados Unidos avançassem rapidamente com sua própria versão dessas pesquisas. Ao longo da década de 1950, os experimentos se intensificaram. Para entender como o cérebro humano poderia ser controlado, a CIA não limitou seus testes a ambientes controlados ou a seus próprios agentes. O MK Ultra foi muito além do que qualquer um poderia imaginar. Mais de 80 instituições, incluindo algumas das universidades e hospitais mais respeitados dos Estados Unidos da América, foram usadas para conduzir esses experimentos. O que é mais perturbador é que muitos desses estudos foram conduzidos sem o conhecimento ou o consentimento dos participantes. Hospitais psiquiátricos, em particular, foram um dos principais centros desses experimentos. Pacientes vulneráveis, muitos já em tratamento para doenças mentais graves, eram usados como cobaias humanas, e o que esses pacientes enfrentaram ultrapassou qualquer limite ético. Tratamentos extremos de eletrochoque, privação sensorial prolongada e a administração de drogas psicotrópicas foram métodos comuns. Por que tanto interesse no LSD? Quando o MK Ultra começou a investigar o LSD, ainda havia muito desconhecimento sobre seus efeitos no comportamento humano.
Os pesquisadores da CIA estavam intrigados com o potencial da droga de alterar a percepção da realidade, acreditando que ela poderia ser a chave para manipular pensamentos e memórias de alguém. A ideia era usar o LSD para induzir estados de vulnerabilidade, onde os prisioneiros ou espiões poderiam ser interrogados sob influência da droga e, assim, revelar informações secretas que, de outra forma, jamais compartilhariam. No entanto, as pesquisas logo tomaram um rumo ainda mais perturbador. Seria possível reprogramar completamente a mente de uma pessoa usando o LSD? Testes foram conduzidos com o objetivo de apagar a memória de um indivíduo, transformá-lo em uma página em branco e, então, reescrever novas memórias ou comandos. E tudo isso sem que o indivíduo tivesse qualquer consciência de que havia passado por tal processo. Um detalhe muitas vezes ignorado sobre o MKUltra é que seus experimentos não se limitaram apenas aos Estados Unidos. O programa expandiu suas atividades para outros países aliados, com bases no Canadá e em alguns países europeus, onde testes semelhantes foram realizados sob o mesmo véu de sigilo. As vítimas desses experimentos internacionais também incluíam pacientes psiquiátricos e até prisioneiros de guerra. Outro aspecto sinistro é que muitas das práticas do MKUltra foram diretamente inspiradas em métodos de controle usados por regimes totalitários durante a Segunda Guerra Mundial. Em vez de evitar essas técnicas desumanas, a CIA decidiu refiná-las e adaptá-las para seus próprios interesses, argumentando que estavam necessárias para a segurança nacional. O projeto MKUltra também gerou uma série de subprojetos que expandiram ainda mais os limites do que era considerado ético. Um dos mais famosos foi o projeto Artichoke, um precursor do MKUltra, que envolveu experimentos com hipnose e drogas, em tentativas de criar agentes duplos, inconscientes ou até assassinos programados. Esses subprojetos acabaram se misturando com o MKUltra, contribuindo para uma rede de pesquisas interligadas que visavam uma única coisa: o controle absoluto da mente humana. Os métodos usados nessas pesquisas variavam amplamente, desde a privação sensorial extrema, onde indivíduos eram isolados em câmaras escuras e sem som por dias, até a administração de combinações perigosas de drogas psicotrópicas que induziam estados de delírio intenso. Essas práticas visavam entender os limites psicológicos do ser humano e como esses limites poderiam ser explorados para fins de interrogatório ou, potencialmente, para criar soldados ou espiões programados. A origem do projeto MKUltra é um dos capítulos mais sombrios da história da CIA e do governo dos Estados Unidos da América. O medo da Guerra Fria levou a um programa secreto que ultrapassou os limites da ciência e da ética, usando seres humanos como cobaias em experimentos de controle mental sem precedentes. O que muitos não sabem é o quão profundo e globalizado esse programa se tornou. E as consequências dessas ações ainda reverberam até os dias de hoje. Muitas das vítimas dos experimentos do MKUltra não faziam ideia do que estavam vivenciando. Elas acreditavam estar participando de estudos médicos normais ou recebendo tratamento psiquiátrico. Entre as vítimas mais notórias, temos o caso de Frank Olson, um cientista da CIA que, após ser secretamente drogado com LSD, morreu em circunstâncias suspeitas. A versão oficial foi suicídio, mas, até hoje, muitos acreditam que ele foi assassinado para encobrir os segredos do MKUltra. Outro caso chocante envolve o uso de pacientes em hospitais psiquiátricos como cobaias. Eles eram submetidos a doses massivas de drogas como LSD, além de hipnose, privação sensorial e até eletrochoques, tudo sem consentimento. Imagine o desespero dessas pessoas, já vulneráveis, sendo usadas em experimentos tão cruéis. As vítimas do projeto MKUltra formam uma lista extensa e dolorosa, marcada pelo abuso de confiança e pela manipulação de indivíduos que muitas vezes sequer sabiam que estavam sendo usados como cobaias. Uma das táticas mais perturbadoras do MKUltra era justamente o engano. Essas vítimas acreditavam estar recebendo tratamento médico legítimo ou participando de estudos clínicos comuns. No entanto, a realidade era muito mais sombria. Médicos e cientistas que deveriam estar trabalhando em prol da saúde e do bem-estar desses indivíduos, na verdade, estavam testando os limites da mente humana sob ordens da CIA.
Os hospitais e clínicas que participaram dos experimentos eram ambientes de confiança para as pessoas que buscavam ajuda para problemas psiquiátricos ou emocionais. O que essas vítimas não sabiam é que estavam sendo tratadas com doses altíssimas de drogas psicodélicas, como o LSD, muitas vezes misturadas com outros métodos de manipulação, como hipnose, privação sensorial e eletrochoques. Sem o conhecimento ou o consentimento dessas pessoas, o MKUltra transformou esses ambientes em laboratórios de controle mental, onde os pacientes eram monitorados em condições extremas para ver até onde a mente humana poderia ser levada antes de quebrar completamente. Entre as muitas vítimas que ficaram para a história, Frank Olson é um nome que ainda causa calafrios. Olson era um cientista da CIA, um homem que acreditava estar servindo ao seu país, trabalhando em pesquisas relacionadas a armas biológicas. No entanto, em uma virada inesperada, ele se tornou uma das vítimas mais conhecidas do MKUltra. Em 1953, durante uma reunião de trabalho, Olson foi secretamente drogado com LSD por seus próprios colegas da CIA. O que aconteceu depois foi trágico. Olson começou a sofrer de uma grave instabilidade mental, levando a um colapso psicológico que culminou em sua morte. A versão oficial é que ele cometeu suicídio, saltando da janela de um hotel em Nova York. Contudo, muitas evidências sugerem que ele pode ter sido assassinado para evitar que revelasse os segredos perturbadores do MKUltra. Até hoje, sua morte é cercada de teorias conspiratórias. Sua família, por décadas, lutou para descobrir a verdade sobre o que realmente aconteceu com Frank Olson. Em 1994, uma nova autópsia revelou ferimentos na cabeça que não eram consistentes com uma queda, levantando ainda mais suspeitas de que ele foi eliminado pela própria agência para encobrir os experimentos. O caso de Frank Olson é apenas um dos muitos exemplos de até onde a CIA estava disposta a ir para proteger seus segredos mais sombrios. Mas Frank Olson não foi a única vítima notória. Um dos aspectos mais cruéis do MKUltra foi a escolha de alvos vulneráveis. Muitos dos experimentos mais extremos foram realizados em pacientes psiquiátricos. Pessoas que já estavam mental e emocionalmente fragilizadas e que confiaram em seus médicos para ajudá-las. Em vez disso, esses pacientes foram submetidos a tratamentos desumanos. Em hospitais como o Allen Memorial Institute, no Canadá, os pacientes foram expostos a sessões prolongadas de privação sensorial, onde ficavam isolados em quartos escuros e sem estímulos por dias ou até semanas. Esse isolamento era combinado com doses massivas de LSD e eletrochoques, enquanto os médicos observavam seus efeitos devastadores. Esses pacientes, muitos dos quais estavam apenas procurando tratamento para depressão ou ansiedade, foram submetidos a uma forma extrema de abuso psicológico. Eles eram drogados repetidamente, sem que soubessem, e suas mentes eram intencionalmente fragmentadas, como parte de um estudo sobre como apagar memórias e reprogramar a mente humana. As vítimas muitas vezes saíam dos experimentos com traumas irreparáveis, sofrendo de amnésia severa, paranoia, alucinações e, em muitos casos, o desenvolvimento de doenças mentais ainda mais graves. O uso de hipnose como parte dos experimentos do MKUltra também foi especialmente cruel. A ideia era explorar a hipnose para ver se era possível implantar falsas memórias, ou até mesmo induzir um indivíduo a realizar ações que normalmente não faria, como confessar crimes ou agir violentamente. Pacientes eram hipnotizados repetidamente, muitas vezes sob a influência de drogas como o LSD, e submetidos a comandos que testavam os limites de sua capacidade de resistir à sugestão. Para aqueles já em estado vulnerável, a hipnose se tornava um método de invasão mental, onde sua própria identidade e senso de realidade começavam a se distorcer. Em muitos casos, esses indivíduos eram usados como experimentos de controle, onde suas respostas a comandos hipnóticos eram comparadas antes e depois de serem submetidos a outras formas de manipulação mental, como privação sensorial e drogas psicodélicas. O resultado foi devastador. Muitos dos pacientes que passaram por esses experimentos saíram com profundas perturbações psicológicas, e alguns nunca se recuperaram completamente. A cada nova revelação sobre o MKUltra, o que emerge é um padrão de descaso pelas vidas humanas em nome de uma pesquisa científica que, na realidade,
ultrapassava todos os limites da ética. O abuso de poder e a manipulação psicológica desses indivíduos levanta questões sobre até onde um governo está disposto a ir para garantir sua superioridade em tempos de guerra, mesmo que isso signifique sacrificar a saúde mental e o bem-estar de seus próprios cidadãos. O impacto dessas experiências foi devastador. Muitas das vítimas passaram o resto de suas vidas lutando contra os efeitos colaterais dos experimentos: amnésia, depressão crônica e, em alguns casos, tendências suicidas. A brutalidade dos experimentos também nos leva a questionar: quantos outros casos, como o de Frank Olson e das vítimas psiquiátricas, nunca vieram à tona? Quantas pessoas, até hoje, estão carregando os traumas das experiências que sofreram sob o MKUltra, sem saber que foram usadas como cobaias em um dos programas mais sombrios da história? As vítimas do projeto MKUltra representam o lado mais sombrio da ciência usada para o controle mental, revelando uma história de abuso sistemático de confiança e poder. Embora algumas das histórias tenham emergido à luz do dia, o verdadeiro número de vítimas e o impacto completo desses experimentos talvez nunca sejam conhecidos. Mas o que torna o MKUltra ainda mais misterioso e perturbador são as teorias conspiratórias que surgiram em torno dele. Uma das teorias mais populares sugere que o programa nunca foi realmente encerrado, como o governo americano afirma. Em vez disso, ele teria continuado sob outros nomes e formas, com ramificações em diversas áreas, como o desenvolvimento de armas psicológicas, técnicas de manipulação, de mídia, e até experimentos em larga escala de controle mental sobre a população. Outras teorias apontam para o uso do MKUltra no treinamento de assassinos programados, indivíduos que teriam sido condicionados a cometer atos violentos sem se lembrar. O caso de Sirhan Sirhan, o assassino de Robert F. Kennedy, é um exemplo frequentemente citado. Ele alega não se lembrar do crime, e muitos teóricos acreditam que ele foi programado para matar Kennedy como parte de um experimento secreto. Ainda mais inquietante é a possibilidade de que os experimentos do MKUltra tenham inspirado várias operações de lavagem cerebral em massa, com a mídia moderna sendo usada para manipular as emoções e crenças do público em grande escala. O projeto MKUltra deixou de ser apenas um experimento secreto da CIA e se transformou em uma verdadeira lenda, alimentada por teorias conspiratórias que se espalharam ao longo das décadas. O fato de a maioria dos documentos originais terem sido destruídos pela própria CIA após o encerramento do programa deixou muitas perguntas sem resposta. E é justamente essa falta de informações que gerou um terreno fértil para especulações. Uma das teorias mais populares que circula é que o MKUltra nunca foi realmente encerrado. Essa teoria sugere que o governo americano continuou os experimentos de controle mental sob diferentes nomes e programas secretos, utilizando técnicas mais avançadas e discretas. De acordo com alguns teóricos, os experimentos iniciais do MKUltra serviram apenas como um protótipo para operações muito maiores que continuam até hoje, com a mídia e a tecnologia moderna desempenhando papéis fundamentais na manipulação das mentes da população em larga escala. A ideia de que o governo pode estar usando a mídia para influenciar comportamentos, crenças e emoções não é nova. Mas o MKUltra teria sido o ponto de partida para essas práticas, refinadas ao longo dos anos. Uma das teorias mais sinistras em torno do MKUltra está relacionada ao conceito de assassinos programados. Essa teoria sugere que a CIA, ao longo dos anos de experimentação, teria conseguido condicionar indivíduos a cometerem assassinatos sem que tivessem qualquer memória do que fizeram. Esses assassinos programados seriam controlados através de gatilhos específicos, como uma palavra, um som ou uma imagem, que ativaria uma programação pré-determinada em suas mentes. A ideia de que alguém pode ser manipulado para agir violentamente sem consciência ou controle é extremamente perturbadora e tem sido a base de muitos filmes e livros ao longo dos anos. O caso de Sirhan Sirhan, o homem que assassinou Robert F. Kennedy em 1968, é frequentemente citado por teóricos da conspiração como um exemplo clássico de um assassino programado. Durante o julgamento, Sirhan afirmou que não tinha memória de ter disparado os tiros fatais. Isso levou muitos a acreditar que ele poderia ter sido submetido a algum tipo de controle mental, seja por meio de drogas, hipnose ou outras técnicas desenvolvidas no MKUltra.
Até hoje, Sirhan mantém a versão de que não se lembra do crime, e essa alegação continua a alimentar as teorias sobre o envolvimento de programas secretos no assassinato de figuras políticas influentes. Outra vertente dessas teorias envolve a ideia de que o MKUltra não se limitou a experimentos individuais, mas que suas descobertas serviram de base para operações muito maiores de lavagem cerebral em massa. De acordo com essa linha de pensamento, os métodos de controle mental desenvolvidos no MKUltra teriam sido aplicados em diferentes escalas, com a mídia e a publicidade desempenhando um papel crucial na manipulação das massas. A utilização de propaganda, mensagens subliminares e a manipulação das emoções coletivas, através de eventos midiáticos, são apontados como táticas para moldar a opinião pública e controlar o comportamento das pessoas sem que elas sequer percebam. Essa teoria se torna especialmente interessante quando consideramos o impacto psicológico da mídia moderna. A exposição constante a notícias, redes sociais e entretenimento pode, segundo alguns teóricos, ser uma forma sutil de controle mental. Eles sugerem que as técnicas de manipulação emocional desenvolvidas pelo MKUltra foram aprimoradas e estão sendo usadas para influenciar grandes parcelas da população, controlando suas reações a eventos políticos, sociais e até mesmo comerciais. Um aspecto que torna essa teoria especialmente perturbadora é a ideia de que o controle mental poderia estar sendo usado para manipular eleições, criar movimentos sociais ou até provocar conflitos internacionais. A sugestão de que líderes mundiais, celebridades ou figuras públicas podem ser programados para seguir agendas ocultas é um tema central em muitas dessas teorias. De acordo com alguns pesquisadores alternativos, os experimentos de controle mental se infiltraram em todos os níveis da sociedade, e o verdadeiro objetivo por trás do MKUltra seria a criação de uma elite dominante capaz de controlar as mentes das massas. Além disso, muitos teóricos apontam para o uso de tecnologias avançadas, como transmissões de baixa frequência, que seriam capazes de influenciar as ondas cerebrais de grandes populações, tornando-as mais suscetíveis a certos tipos de influência emocional e comportamental. Esses métodos seriam uma evolução direta das descobertas do MKUltra e, de acordo com esses teóricos, poderiam estar sendo aplicados em operações secretas até os dias de hoje. Outra teoria que ganha bastante força entre os estudiosos de conspirações envolve o suposto uso de celebridades e figuras públicas como marionetes controladas. Segundo essa ideia, muitas celebridades de Hollywood, músicos influentes e até líderes religiosos foram submetidos a uma forma moderna de controle mental baseada nas técnicas desenvolvidas pelo MKUltra. Isso explicaria o comportamento bizarro de algumas figuras públicas e seus repentinos colapsos mentais, que poderiam ser sinais de falhas no sistema de controle. Esses indivíduos seriam usados para propagar mensagens subliminares, influenciar seus fãs e, em última instância, moldar a cultura popular de acordo com uma agenda secreta. Exemplos como os frequentes escândalos envolvendo celebridades, colapsos emocionais públicos ou comportamentos erráticos são frequentemente citados como evidências de que essas pessoas estão sob controle mental. Essas figuras públicas, uma vez controladas, teriam a capacidade de influenciar milhões de pessoas ao redor do mundo através de suas músicas, filmes e redes sociais, tornando-se, assim, ferramentas poderosas na disseminação de ideias e comportamentos. As teorias conspiratórias sobre o MKUltra são fascinantes e perturbadoras, pois sugerem que o controle mental pode ter se infiltrado em aspectos da vida cotidiana que nem sequer percebemos. De assassinos programados à manipulação em massa pela mídia, as implicações do que o MKUltra representa vão muito além do que os documentos desclassificados revelaram. A verdadeira extensão dessas operações ainda é um mistério, mas uma coisa é certa: a ideia de que nossas mentes podem ser manipuladas de formas que nem sequer imaginamos continua a alimentar teorias sombrias e a gerar debates sobre o que realmente sabemos sobre o poder do controle mental. A maior reviravolta desse programa ocorreu na década de 1970, quando documentos altamente secretos do MKUltra foram revelados ao público após investigações do Congresso dos Estados Unidos da América. Mas o que torna isso ainda mais intrigante é que a maioria dos registros foi destruída por ordem da CIA.
o que deixou muitas perguntas sem respostas e apenas alimentou ainda mais as teorias da conspiração. No entanto, um pequeno número de documentos sobreviveu, o que revelou a extensão assustadora desses experimentos. Desde o uso de drogas e hipnose, até técnicas de controle mental, para fins de interrogatório, a verdadeira natureza do MKUltra ainda permanece parcialmente oculta, deixando o público a questionar: quais segredos ainda estão enterrados? A maior reviravolta do projeto MKUltra ocorreu na década de 1970, quando o que deveria permanecer um segredo de Estado começou a vir à tona, chocando o público e os próprios políticos americanos. Tudo começou em 1975, com as investigações do Congresso dos Estados Unidos, lideradas pelo senador Frank Church, que se tornaram conhecidas como as audiências da Comissão Church. Essas audiências tinham como objetivo investigar abusos de poder por parte da CIA, FBI e outras agências de inteligência durante a Guerra Fria. O que os senadores e o público não esperavam era que essas investigações revelariam detalhes de um programa de controle mental de proporções assustadoras. Durante as audiências, documentos antes classificados começaram a ser desclassificados, e a extensão dos experimentos do MKUltra foi finalmente confirmada. No entanto, a parte mais perturbadora dessas revelações foi que, por ordem do então diretor da CIA, Richard Helms, a maior parte dos documentos originais relacionados ao MKUltra havia sido destruída em 1973, 2 anos antes das audiências. Isso levantou uma série de questões. O que mais a CIA estava escondendo? Quais outras informações haviam sido deliberadamente eliminadas? E, acima de tudo, por que a agência estava tão desesperada para apagar todos os vestígios desse programa? A destruição dos documentos relacionados ao MKUltra deixou muitas perguntas sem respostas. Entre as questões que ainda pairam no ar está o verdadeiro escopo dos experimentos. Quantas pessoas foram afetadas? Quantos experimentos mais extremos foram conduzidos e mantidos em segredo? Ao destruir esses documentos, a CIA efetivamente apagou a história e impediu que o público tivesse acesso a uma compreensão completa do que havia acontecido. Isso não só alimentou teorias da conspiração, como também fez com que as revelações públicas fossem fragmentadas, com apenas pedaços da verdade disponíveis para análise. O que sabemos hoje sobre o MKUltra é apenas a ponta do iceberg. Os documentos sobreviventes que não foram destruídos por Richard Helms revelam uma série de experimentos que usavam hipnose, privação sensorial, tortura psicológica e o uso extensivo de drogas alucinógenas, como o LSD. Esses experimentos foram realizados tanto em instalações americanas quanto no exterior, com instituições acadêmicas, prisões e hospitais psiquiátricos sendo usados como locais de testes. O que torna essa reviravolta ainda mais chocante é que os próprios funcionários da CIA, envolvidos nos experimentos do MKUltra, tiveram pouca ou nenhuma supervisão. Isso significava que eles operavam com quase total liberdade para realizar experimentos desumanos, sem medo de repercussões legais ou políticas. A destruição deliberada dos registros também levanta a questão de até onde o programa se estendeu e se, de fato, foi encerrado, como afirmado. Muitos acreditam que os experimentos continuaram de forma clandestina, sob outros nomes ou em programas relacionados, mesmo após o encerramento oficial do MKUltra. Por exemplo, há registros de que subprojetos relacionados ao MKUltra, como o Projeto Artichoke e o Projeto Bluebird, também usavam métodos de controle mental semelhantes e poderiam ter continuado em operação mesmo após a suposta desativação do MKUltra. Essa linha de pensamento sugere que a destruição dos documentos foi apenas uma forma de encobrir a continuidade de programas mais sofisticados e sigilosos, que ainda podem estar em ação até hoje. Entre os documentos que sobreviveram à destruição, havia provas irrefutáveis de que a CIA tinha um interesse particular no uso de drogas alucinógenas, especialmente o LSD, para fins de controle mental. Um dos principais objetivos desses experimentos era descobrir se era possível controlar a mente de uma pessoa a ponto de fazê-la obedecer ordens ou até mesmo esquecer eventos inteiros. Além disso, técnicas como hipnose combinada com drogas eram frequentemente testadas para ver se poderiam ser usadas em interrogatórios, induzindo os prisioneiros a confessar ou fornecer informações secretas. O uso dessas técnicas levantou sérias questões éticas sobre os limites da ciência e a responsabilidade das agências governamentais.
os testes de hipnose e drogas se tornaram a base para muitas operações de interrogatório e controle de prisioneiros durante a Guerra Fria. No entanto, os resultados desses experimentos permanecem ambíguos. Enquanto alguns documentos sugerem que os experimentos de controle mental foram parcialmente bem-sucedidos, outros mostram que os participantes muitas vezes sofriam danos mentais permanentes, desenvolvendo paranoia, alucinações e até doenças mentais graves. Esses resultados levaram a uma nova onda de investigações sobre o uso não consensual de seres humanos em experimentos e abriram uma discussão pública sobre as práticas antiéticas da CIA. Mesmo com os documentos que sobreviveram, uma grande parte da história do MKUltra ainda permanece envolta em mistério. A verdadeira escala do programa, os resultados dos experimentos mais extremos e o número exato de vítimas continuam sendo desconhecidos. O que sabemos é que o MKUltra não foi um experimento isolado, mas parte de uma rede maior de programas governamentais que buscavam explorar os limites da mente humana para fins militares e de espionagem. Além disso, a destruição deliberada dos registros pela CIA sugere que havia muito mais que eles não queriam que o público ou mesmo outras partes do governo soubessem. As revelações feitas nas audiências da Comissão Church foram apenas um vislumbre do que o MKUltra realmente representou. Elas levantaram novas questões sobre até que ponto as agências de inteligência estavam dispostas a ir para proteger os segredos de Estado e alcançar vantagens psicológicas sobre seus inimigos durante a Guerra Fria. Embora o MKUltra tenha sido oficialmente encerrado, a sua verdadeira história continua a inspirar perguntas inquietantes e teorias conspiratórias que perduram até os dias de hoje. As revelações sobre o MKUltra, na década de 1970, foram um choque para o público e para os próprios políticos, expondo um dos programas mais sombrios e antiéticos da história dos Estados Unidos. No entanto, a destruição dos documentos pela CIA significa que o que realmente aconteceu no MKUltra pode nunca ser totalmente revelado. As questões sobre a verdadeira extensão dos experimentos e se eles realmente terminaram permanecem abertas, deixando um legado de mistério e inquietação que continua a ressoar nos debates sobre o poder e a ética das agências de inteligência. Então, o que você acha? O MKUltra foi apenas um reflexo do medo e paranoia da Guerra Fria? Ou existe algo mais obscuro que ainda não conhecemos? Os experimentos de controle mental da CIA terminaram de verdade, ou eles continuam mais sofisticados do que nunca? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam os segredos por trás desse assustador experimento governamental.